nessa época da vida que também é uma época bastante delicada, eu diria, que são tantas escolhas, tantas opções e muitas vezes a gente fica meio confuso, né? Então, conhecer todas as possibilidades é importante. Que bom que você tem essa visão. E deixa eu só falar um pouco aqui sobre nossa sala, né? Essa sala de psicologia. Esse trabalho a gente tem realizado toda semana, na quarta-feira, inclusive nesse horário. E toda semana a gente traz um profissional, um curso, e muitos alunos perguntaram se eu podia trazer, né, alguma profissional desse curso de Relações Internacionais. E pesquisando, encontrei você, e por isso que você está aqui hoje. Para a gente é uma alegria imensa. Os alunos que temos aqui na sala são alunos que realmente, alguns já estão inclusive decididos para seguir essa carreira, outros estão em dúvida, alguns estão curiosos mesmo, né, querendo saber o que é que faz, né, quem exerce essa área. E, então, hoje você está aqui para tirar essas dúvidas dos alunos. Eu queria que você ficasse bem à vontade, tá bom? Nós temos o quê? 30 a 40 minutos para esse momento aqui, tá? Ótimo. Só enfatizando aqui para todos, essa palestra que ela vai ser gravada, tá bom, professora? Pode ser? Tudo bem, claro. Vai ser gravada e nós vamos estar colocando, para quem não pode assistir no horário por outras programações, vamos estar colocando no canal do Colégio Objetivo, tá certo? Tá certo. Ok. Então, eu queria falar com vocês sobre o curso de Relações Internacionais. Então, eu posso Compartilhar? compartilhar, porque eu fiz, assim, são alguns slides rapidinhos, são 3 ou 4 slides, que eu queria para facilitar vocês também. Pode ser? Pode sim. Tem a opção compartilhar a tela. Não sei. Ah, achei aqui um verdinho. Pronto. Compartilhar. Aqui. Agora. Como que eu faço mesmo aqui? Pronto. Então, eu trouxe aqui uma apresentaçãozinha PowerPoint mais rapidinha. Então, o que são as relações internacionais? O que é o curso de relações internacionais? As relações internacionais é um campo de estudo, então é mais do que uma profissão, é mais do que uma carreira. Então, é esse campo de estudo que entende as relações entre países e também entre empresas, essas relações políticas, econômicas, sociais, culturais, que transcendem, que vão atravessar as fronteiras, vão extrapolar os limites das fronteiras dos países e vão acontecer nesse sistema internacional, que é um sistema de vários países, de vários atores internacionais. A gente, para considerar relações internacionais, acaba considerando atualmente não só os estados, mas também diversos outros atores. Então, empresas internacionais, a gente considera alguns indivíduos, organizações não governamentais, organizações internacionais intergovernamentais que envolvem diversos governos, diversos estados. E quando a gente vai trazer isso para o âmbito do estudo das relações internacionais, a gente percebe que é uma formação interdisciplinar, que vai envolver estudos de diversas temáticas, principalmente do direito, a história, da ciência política e da economia. E por que isso é importante? Porque a gente vai ter que olhar essas diversas áreas para poder exercer o trabalho de um profissional de relações internacionais. Muitos chamam o profissional de relações internacionais de internacionalista, mas internacionalista é um pouco restrito, porque o profissional de relações internacionais, por estar dentro de uma área que é tão interdisciplinar, consegue desenvolver habilidades para atuar em diferentes áreas, sejam essas áreas dentro de uma empresa ou de um governo, uma representação que vá atuar no sistema internacional, muitas vezes também em áreas que, se você olhar mais diretamente, não são áreas internacionais, mas que demandam um conhecimento de questões internacionais, capacidade
de análise estratégica, capacidade de leitura de contexto internacional, levantamento de oportunidades, sejam oportunidades de negócio, sejam oportunidades de parceria. Então, essa negociação, essa habilidade de negociação e essa visão estratégica é algo que o profissional de relações internacionais precisa ter muito desenvolvido. A gente vai encontrar isso nos cursos de graduação, esse planejamento, esse treino, seja para atuar com relações internacionais bem específico, seja para atuar em qualquer outra área. Então, é um curso muito interdisciplinar que vai te permitir, como estudante, buscar outras oportunidades que não necessariamente só aquela básica de atuar no sistema internacional. Ainda assim, aonde que o profissional de relações internacionais atua? Atua com representação, então você pode atuar dentro de governos, então muitos dos governos têm secretarias de relações internacionais, então muitas prefeituras têm essas secretarias de relações internacionais para trabalhar com parcerias, com solução conjunta de problemas. Então, se você pensar a cidade de Teresina, quais são os problemas que a cidade de Teresina enfrenta? Será que tem alguma outra cidade no mundo que tem características parecidas com Teresina e que tem alguém que já pensou numa solução desses problemas? Então, pode ter um profissional de relações internacionais que vai buscar uma cidade no mundo parecida com Teresina, que tenha os mesmos tipos de problemas, os mesmos desafios, e conversar. Vamos fazer uma cooperação e vamos entender como foi que essa cidade solucionou o problema 1, 2, 3 e 4. E essa cidade também deve ter algum desafio, algum problema que Teresina já funcionou, já resolveu. Então, como que Teresina resolveu? Vamos trocar essas ideias, trocar figurinha para melhorar a vida na cidade. A mesma coisa acontece com governos estaduais. Uma outra representação como o Itamaraty, que seria o serviço público, ou Agência Brasileira de Inteligência. Existem também organizações não governamentais que precisam de profissional de relações internacionais, seja para fazer o serviço mesmo, por exemplo, com relação a questões de meio ambiente, de refugiados. Por exemplo, o Sebrae, me ocorreu agora, tem uma parceria bastante interessante, e executou uma parceria bastante interessante com o Haiti, na época do terremoto, lá em 2010. Então, encaminhou instrutores para o Haiti para orientar efetivamente um processo de empreendedorismo para promover a reconstrução do país. Então, tem diversos elementos que a gente pode atuar. Muitas das empresas também têm a necessidade de um profissional de RI, seja para internacionalizar a empresa, então abrir uma filial no exterior ou buscar uma empresa que se interesse a investir no Brasil, adequar um produto brasileiro às legislações internacionais, adequar um produto, o marketing desse produto para um mercado internacional, buscar um mercado, observar uma oportunidade. Então, tem bastante área interessante. E isso sai muito, né? Não é só internacionalizar, não é só a parte de importação e exportação, porque aí é também a parte mais técnica do profissional do comércio exterior, mas a parte do RI é muito mais a negociação, a preparação, a análise estratégica, essa parte mais macro, mais política. Mas também atua com bancos, atua com o setor de câmbio, com logística, buscando parcerias. Na parte do terceiro setor, das ONGs, pode auxiliar na busca de financiamento internacional. E, para isso, o profissional de RI precisa estar muito bem habilitado para conseguir enxergar essas possibilidades, essas oportunidades e fazer a análise desse contexto, análise da estratégia do ambiente para poder atuar. O mínimo que a gente precisa saber para atuar como relações internacionais é idiomas. Então, inglês hoje, no mínimo, né? Não tem como fugir do inglês. O que vocês puderem acrescentar como um segundo idioma é bastante válido. Muita informação,
muita informação. Então, leitura de jornal, muitos, mas não basta ler só aquele um jornal, precisa ler muitos jornais de opiniões diferentes para a gente construir esse cenário na nossa mente, para poder fazer essa análise. Então, precisa entender de legislação internacional. Se você vai trabalhar com um país específico, tentar estudar um pouco da legislação desse país. Precisa ter muita empatia, então se colocar no lugar do outro, né? Para poder entender qual é a necessidade do outro, qual é a busca, ou em que eu posso ajudar, como eu posso interagir melhor. Muita tolerância, porque a gente vai estar lidando com pessoas muito diferentes, de culturas muito diferentes. Muita iniciativa e essa capacidade de empreendedorismo, seja o empreendedorismo de você montar a sua própria empresa, ou seja, de atuar em uma empresa ou no governo, porque você, principalmente, relações internacionais, que é um curso, que é uma carreira, um campo de estudo muito novo, ainda tem 30 anos, se você comparar com 30, 40 anos, se você comparar com outros campos de estudo, outras carreiras que já têm mais de 100 anos, relações internacionais é uma criança. Então, a gente ainda precisa mostrar para as pessoas o que a gente faz. Então, precisa dessa iniciativa sempre muito dinâmica. Especialmente porque aí a gente vai estar de olho na oportunidade e tentar aplicar essa oportunidade, buscar alcançar essa oportunidade. Então, precisa dessa iniciativa e desse empreendedorismo. E essa atenção para observar as oportunidades. Então, de apresentação minha, é isso que eu tinha para vocês, assim, do que é relações internacionais. E eu queria, então, como interromper o compartilhamento, voltei. Então, eu queria abrir para vocês, para a gente conversar. Que essa, assim, eu falei, assim, tipo, um básico, e eu gostaria de abrir a conversa com vocês. Inclusive, Denise, tem algumas perguntas já aqui. Deixa eu só abrir o bate-papo. Tem como você abrir aí no seu? Abriu aqui, sim. Tem acho que 3 perguntas. É Eduarda, deixa eu ver. Eduarda, é isso. Do 3º ano que perguntou aqui. Algumas você, inclusive, já respondeu aí no seu slide, mas você pode estar enfatizando. Tá, então, vamos na ordem aqui. Então, eu prestei a prova do Itamaraty algumas vezes. Eu mudei de ideia por uma questão de família. Eu sou bastante apegada e eu percebi que eu gosto muito de relações internacionais, mas quando eu fui para o Itamaraty, com a ideia de prestar Itamaraty, a hora que eu parei para pensar nessa questão de mudar de país, ficar mudando de cidade, aí me deu um aperto assim, falei, ai, não é para mim. Eu não cheguei a fazer cursinho preparatório, eu estudava por conta, peguei muito dos materiais, e hoje tem muito mais coisa na internet também, hoje está muito mais fácil de pegar material na internet, pegar cursinho, essas coisas. Tem uns cursinhos muito bons, especialmente o cursinho do Clio, que bastante gente que eu conheço e que passou no concurso se preparou por ele. E assim, concurso público, para trabalhar no setor público, é muita persistência, muita organização e muita força de vontade. A gente escuta... Meu irmão é funcionário do Estado de São Paulo, servidor público. As horas que ele ficou sentado estudando são, assim, inúmeras. E sentava, estudava e foco total. Então, precisa ter uma boa persistência. Mas é uma carreira muito bacana, muito válida e financeiramente muito recompensadora também. Quais línguas básicas para atuar na área? O inglês é o mínimo. Inglês, assim, tipo, acho que atualmente para todas as carreiras, né? Se você não tem inglês, está muito difícil de se colocar no mercado. Uma segunda língua. Se você vai trabalhar, por exemplo, focando em Mercosul, o espanhol também passa a ser um mínimo indispensável. Mas o idioma que você tiver interesse, facilidade, já ajuda bem. O inglês e mais algum. Se tiver oportunidade de fazer mais alguns, melhor ainda. Em termos de quais seriam os mais indicados,
tem bastante pessoas que trabalham com importação e exportação, com negociação, que dão muita ênfase para o alemão, e a China está sempre sendo a China, né? Sempre crescendo, sempre cada vez mais se expandindo no sistema internacional. Então, também é um idioma que, se tiver essa oportunidade, vale a pena aprender. Eu não vou poder fazer a rede primeira porque... Sim, você pode fazer direito e prestar a prova do Itamaraty, que é o concurso de admissão à carreira diplomática, o CACD, e não, porque esse concurso do Itamaraty para diplomacia não tem exigência de nenhuma graduação anterior. Então você pode se graduar em qualquer curso. Então pode ser o direito, que é muito próximo, a economia também é muito próxima, mas pro CACD, acredito que os dois melhores seriam relações internacionais ou direito mesmo. Ótimo. Tem outra perguntinha aqui, da Isadora. Isadora. Como o Brasil está como o Brasil está se representando no cenário internacional? Então, o Brasil sempre se colocou como um país muito de negociação. Então, a gente tem o país que se coloca como um árbitro no sistema internacional. Então, busca conciliar elementos conflitantes, interesses conflitantes dos países. Então, o Brasil sempre se portou como um país mais neutro, um país mais conciliador e de forma muito ligada com o direito internacional. Então, o Brasil sempre respeitou muito o direito internacional. Atualmente, existe no mundo como um todo uma onda de crescimento das extremas direitas, em especial, de partidos de extrema direita. E o Brasil começou a se alinhar com isso. Então, a gente tem um fator que a gente precisa prestar muita atenção, porque a gente está vendo o Brasil se distanciar de elementos que sempre marcaram a política externa brasileira. Então, o Brasil sempre se colocou, por exemplo, no caso entre Israel e Palestina, como um país comprometido com o que se chama de solução de dois estados, que foi uma proposta pela ONU, a proposta feita pela ONU, de organizar esse conflito de forma que existam dois estados, um para Israel, um para a Palestina, e que a cidade de Jerusalém seria um território neutro. Internacionalmente, desde a década de 50, o Brasil se colocou a favor dessa solução e se colocou como, muitas vezes, como um país que se preocupa em ser o árbitro, em se organizar e trazer os dois países para a negociação. Mais recentemente, a gente tem o Brasil se aproximando muito mais de Israel e deixando de lado essa atuação mais legalista dentro do sistema. Então, internacionalmente, o Brasil está se colocando um pouco mais alinhado com essa nova direita internacional que está se apresentando no sistema. E isso sai um pouco da nossa política externa. Uma coisa que também a gente precisa prestar muita atenção é que, historicamente, o Brasil teve momentos de se aproximar muito dos Estados Unidos e teve momentos de se afastar muito dos Estados Unidos. Então, essa política externa que a gente tem hoje, do Brasil ser muito próximo, ser muito ligado ao governo americano, ao que os Estados Unidos propõem como sistema, a própria ligação com o governo Trump, não é nada muito diferente do que a gente já fez em alguns momentos da história. Muito embora a gente também, para se ligar ao governo americano, a gente está se afastando de parceiros tradicionais e de políticas tradicionais brasileiras. Então, o Brasil está se representando internacionalmente em termos de política externa de uma maneira um pouquinho mais à direita do que a nossa história nos colocou, mas sempre a gente continua se mantendo
muito dentro dessa questão do Itamaraty, porque o Itamaraty é uma organização que é muito centrada, é muito técnica, muito burocrática. Então, as questões políticas a gente consegue ter essa variação. Nas questões técnicas, o Itamaraty está conseguindo manter, de certa maneira, a nossa representação dentro dos padrões de legalidade, dentro dos padrões de legitimidade internacional. Não sei se era bem essa a linha da tua dúvida, era? Tirou, Isadora, tua dúvida? Tirei sim, tirei sim. Ótimo. Legal. E A Eduarda tem mais uma pergunta aqui. Como faz para atuar na área de comitês da ONU? Basta passar no concurso. Sim, a ONU, assim como outras organizações internacionais, eles têm um processo seletivo. E para trabalhar nessas organizações, basta cumprir as regras desse processo seletivo e ser aprovado nesse processo seletivo. Então, é como se fosse um concurso mesmo. Para trabalhar no Mercosul é concurso, na ONU é um processo seletivo. E outras áreas que existem para atuar? Você poderia estar pincelando para a gente aqui um pouco? Então, você pode atuar no mercado das empresas na parte de comércio internacional, mas na parte de negociação, na parte de busca de novas oportunidades. Então, eu tenho um produto que eu quero colocar no mercado internacional. Eu posso, como profissional de relações internacionais, eu posso pesquisar qual seria o melhor lugar, o melhor país para colocar esse produto. Como seria a melhor forma de fazer a publicização desse produto, a publicidade, o marketing. Eu posso também fazer, como profissional de relações internacionais, o atendimento dentro dos recursos humanos, o atendimento de profissionais expatriados. Então, eu estou aqui no Brasil e a empresa que eu trabalho recebe, por exemplo, engenheiros da Alemanha, já que eu falei do alemão ali. Recebe engenheiros da Alemanha para passar um período, para fazer um treinamento, para dar um treinamento, ou simplesmente para começar a trabalhar aqui. Então, precisa de um profissional de relações internacionais que vai trabalhar dentro do Departamento de Recursos Humanos para fazer todo o trâmite burocrático para que esse profissional possa sair do país de origem, geralmente do país sede da empresa, e vir trabalhar no Brasil. Então, tem dentro da parte do mercado empresarial, é muito dinâmico, é muito pulverizada os elementos em que o profissional de RI pode atuar. Então, pode ir desde a parte de vendas, de comércio, de pós-venda, de desenvolvimento de produtos, porque vai precisar estar em contato com legislação internacional, com registro de patentes. Então, existem muitos campos que saem um pouco da nossa percepção de eu vou vender um produto, eu vou internacionalizar uma empresa, investir num país diferente. Existem diversos campos em que pode ser necessário um profissional de relações internacionais. E muitas vezes o profissional tem relações internacionais como uma segunda graduação. Porque pode acontecer muito de, por exemplo, uma pessoa formada em engenharia agronômica e vai fazer um curso de relações internacionais posteriormente para se especializar e vai atuar, por exemplo, num processo de cooperação com um país da África para desenvolver uma semente ou para desenvolver uma técnica de plantio no deserto, por exemplo. Então, existe também essa área de atuação. Então, você está numa outra área, como a Eduarda falou, que pensa em fazer direito. Você pode fazer direito e depois fazer ou uma segunda graduação em relações internacionais ou uma especialização em relações internacionais para trabalhar, por exemplo, com contratos internacionais, com direito internacional, com direito do comércio, com direitos humanos. Então, é uma área muito ampla e que exatamente por isso acaba tendo a necessidade de que a gente, o profissional de relações internacionais,
consiga olhar para essa oportunidade e ver aonde que a gente se encaixa e como a gente consegue se encaixar. Então, esse que talvez seja a parte mais desafiadora. Tem algumas pessoas que até confundem, né, com o comércio exterior, né? O comércio exterior ele é mais burocrático e mais específico. Então, o comércio exterior é simplesmente a venda e a compra, estufar o container, fazer o desembaraço aduaneiro, a parte logística, e as relações internacionais acaba tendo um viés um pouco mais gerencial. Os dois campos são muito importantes. A gente precisa do comércio exterior, porque nenhum país é uma ilha, né? Nenhum país vive sozinho. Assim, uma ilha no sentido de completamente isolado. E ninguém consegue sobreviver completamente isolado, nenhum país consegue sobreviver completamente isolado. Então, a gente precisa do comércio exatamente para poder acelerar e melhorar a qualidade de vida das pessoas, do comércio internacional, inclusive. E de relações internacionais, a gente precisa do profissional para trazer diversos elementos, além da pura compra e venda e movimentação de mercadoria internacional. Perfeito. O Fabiano colocou aqui, né? Sobre as relações internacionais, eu sou modelo. Estou em uma agência e, assim como a senhora falou, a minha agência também fala das carreiras internacionais. O básico, né? Primeiro idioma, como o inglês, o lado artístico, ator, modelo, influencer, tem a ver com essas relações que estamos falando aqui? Sim, uma carreira internacional, você vai transformar a pessoa, o modelo, em um ator no sentido de quem vai agir dentro do sistema internacional. Então, existe essa possibilidade, né? Você tá com uma carreira internacional, então um modelo, um ator, um cantor, um influencer, que vai atuar no sistema internacional, então ele precisa também entender como isso funciona, qual é a atuação dele. Então, imagina o seguinte, com essa história de Covid, parece que tudo foi no ano passado, né? Parece que tudo faz muito tempo. Mas há pouco tempo atrás, alguns meses, o nosso ex-ministro de Educação colocou um tweet, fazendo uma piada com a China. E isso gerou Polêmica, né? uma polêmica, obrigada, gigantesca e muitas reações do governo chinês, da embaixada da China. E a China é o nosso principal comprador. A China é o principal comprador do mundo inteiro. Então, é um parceiro internacional muito importante. Uma coisa é o vendedor de bala falar mal da China. Por quê? Porque a influência dele, o alcance que ele tem, não por ser um vendedor de bala, mas porque ele tem um alcance muito pequeno. Então, o carro do ovo que passa na minha rua, se ele passar falando mal da China, quem vai ouvir é o pessoal que mora no meu bairro. Uma pessoa que tem um alcance internacional, então, seja um ator, um modelo, um influencer, um político, quando tem uma atitude que internacionalmente pode causar uma polêmica, o estrago é muito grande. Então, é mais ou menos assim, nosso ex-ministro falou mal da China, causou uma polêmica gigantesca, e num período em que havia algumas empresas, alguns estados importando respiradores da China, essas importações foram suspensas, a China suspendeu as exportações, muitos dos insumos médicos foram parados nos Estados Unidos, porque iam fazer escala nos Estados Unidos, e a China resolveu aceitar o pagamento dos Estados Unidos e devolver o dinheiro brasileiro para deixar o produto lá. Então, houve um conjunto de consequências. Quando a gente pega, por exemplo, para ficar na área aqui do Fabiano, a Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen tem diversas atuações voltadas a direitos humanos. Tem diversas atuações voltadas ao meio ambiente. A Angelina Jolie, atriz, diversas atuações voltadas a direitos humanos. Então, essas pessoas, esses atores como
agentes do sistema utilizam a fama, utilizam o alcance para atuar no sistema internacional. Então, quando você tem essa questão de eu tenho uma carreira internacional, vou ter um idioma, tenho que ter um básico, um lado artístico e vou atuar isso, levar isso para atuar no sistema internacional, sim, é mais ou menos a mesma coisa, acaba sendo nessa mesma linha. Considerando que cada um desses agentes internacionais também funciona como se fosse, por exemplo, uma empresa. Um pouco de brincadeira, mas um dos maiores produtos de exportação do Brasil é jogador de futebol. E eles levam o nome Brasil, eles vão funcionar como exportação de uma pessoa, mas é um serviço que ele está prestando, mas também vão funcionar quase como se fosse um embaixador da cultura brasileira, um embaixador dos interesses do Brasil, levando essa ideia da cultura brasileira, da marca do Brasil, dos elementos, da alegria do Brasil, da criatividade do brasileiro, e acaba levando isso para fora e acaba também vendendo essa imagem de Brasil. Então, é também algo que mesmo quem vai trabalhar como jogador de futebol precisa estar de olho para não, de repente, queimar o filme do Brasil. E isso interferir em outras relações comerciais e técnicas de cooperação brasileira, relações políticas, por exemplo. Ótimo. Eduarda colocou outra pergunta aqui, né? Para fazer o concurso da ONU, precisa ter passado no concurso do Itamaraty? Não. Você pode fazer o processo seletivo da ONU de acordo com a tua área de interesse e as suas competências, a que você já desenvolveu. Então, você pode entrar no site UN Jobs e pesquisar ali o que te interessa mais e ver o que é que você precisa ainda desenvolver para estar dentro da gama de expectativas que eles têm. Perfeito. Eu gostaria aqui de abrir para o pessoal, quem aqui gostaria de participar mais. Estou vendo que vocês têm um pouquinho de conhecimento na área já, né? Fazendo algumas perguntinhas. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Temos poucos minutos aqui para finalizar. Mas aí, Denise, eu queria assim que nesse momento você pudesse dar uma palavra para eles, né, de encorajamento. Eu acredito que todos que estão aqui é porque querem manter o foco mesmo nessa proposta de pensar no seu futuro em meio a essa situação que a gente está passando, né? Isso e está sendo um desafio, inclusive, para as escolas manter esse foco nos alunos. Sim. E eu fico assim muito feliz porque a gente tem um número a cada semana, né, dos alunos participando. E eu queria assim que você pudesse finalizar, fazer um fechamento, trazendo uma palavra de encorajamento para eles. O que foi que te levou, inclusive, a escolher, né, esse curso, para ver se eles se identificam também. O que me levou a escolher relações internacionais? Quando eu estava nessa mesma fase de vocês, eu queria trabalhar na ONU. Eu queria ser diplomata, eu queria ajudar a construir um mundo melhor. E acabei decidindo, quando eu saí, que a minha forma, que para mim funcionava melhor, de buscar construir um mundo melhor, era por meio da educação. E então acabei indo para a área acadêmica. Gosto muito de das minhas áreas de pesquisa, eu gosto muito do sistema de integração regional. Então, meu negocinho de amor aqui, meu caso de amor com as relações internacionais, acabou virando o Mercosul e a União Europeia. Olha. Porque eu tinha bastante essa relação, essa ideia de tentar buscar construir um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo em que que as pessoas pudessem ter melhores oportunidades e mais estabilidade. Mas acredito que cada um de nós acaba tendo um papel para exercer. Então, quando você vai trabalhar aqui seja numa empresa, seja numa ONG, seja para o governo, seja
o governo federal, estadual ou municipal, acaba tendo um papel justamente de construção desse mundo melhor para a gente, para as futuras gerações. E isso é algo que, mesmo fora de relações internacionais, então quem não está pensando em outra área e está curioso só com relações internacionais, ou quem gostaria de se especializar em outro setor, acaba tendo que fazer isso. E nesse momento em que a gente está vivendo, de tanta incerteza, de tanta dificuldade mesmo, né? Porque para o professor é bastante estranho a gente falar para a tela. Imagino que para os alunos deve ser também muito estranho. A gente está quase como um Netflix mais chato, mais cansativo, né? Então, assistindo horas e horas de tela. Mas assim, tudo isso vai passar. Tudo isso a gente vai conseguir superar. Procurem sair dessa melhores do que vocês entraram. Então, aproveitem esse tempo para se aperfeiçoar como estudante, mas também como pessoa. Uma das coisas importantes que a gente vê no mercado de trabalho é a honestidade, é a sinceridade de você. Uma coisa que eu não sei, vou lá e falo que eu não sei fazer. Uma coisa que eu errei, eu vou lá e assumo o meu erro. Então, isso é importante. E isso é uma coisa que a gente se forma não numa universidade e não, em muitos casos, não na escola, mas se forma como família, como pessoa, é uma questão interna de cada um, e isso a gente precisa desenvolver. Aqui eu vi uma pergunta aqui da Ana Clara, que acabou passando, ficou lá em cima, eu acho, sobre o mercado de trabalho para recém-formados. Muitas das empresas têm processos bacanas de trainee, então, recém-formado até 2 anos de recém-formado. Os concursos, eles são abertos para qualquer momento em que você já se formou. Então, existem. Não é que você não vai chegar a chefe, ou vai viajar, assim, já de início, mas você tem um começo, né? Tem todo momento de crescimento de carreira. E na parte do mercado empresarial, as melhores oportunidades são ou como trainees nas empresas, ou aí volta aquela ideia que eu falei para vocês de iniciativa em empresas menores, desenvolvendo projetos e observando oportunidades. Então, tem um mercado bom, mas é um mercado que precisa ser desenvolvido. Então, precisa dessa iniciativa, desse empreendedorismo, desse sair de si para desenvolver isso. E o maior número de oportunidades são nessas empresas menores. Pegando o gancho aqui, em relação aos estágios, você acha que é fácil, vamos dizer assim, conseguir um estágio para essa área ou geralmente o mercado de trabalho aí já quer um profissional já formado para exercer lá na função? Então, é um mercado que, para o estagiário, acaba sendo ainda se você não está nos grandes centros ou nas grandes cidades, é um mercado que ainda as empresas menores têm uma certa dificuldade para entender a necessidade de um estagiário de relações internacionais. As grandes empresas já não. As grandes empresas já têm essa demanda já mais estabelecida. Se você está, por exemplo, vocês estão, né, numa capital, eu falo do interior, então, no meu caso aqui, é um pouco mais difícil, porque tem muito mais pequenas empresas aí contratando profissionais formados do que contratando estagiários. Mas numa capital, especialmente a parte da prefeitura, as prefeituras costumam ter as secretarias de relações internacionais nas capitais, e costumam ser uma boa fonte de estágio.
os governos estaduais, as secretarias dos governos estaduais, as empresas, bancos também acabam sendo uma boa oportunidade de estágio. Eu aqui estou falando do interior, então no interior, mesmo interior de São Paulo aqui, até ia brincar com vocês da tolerância, porque com certeza vocês me escutaram falando porta, porteiro e portão em algum momento. Como Sim. ninguém riu, eu estou contando que a tolerância de vocês já está bem treinada. Parabéns, né? Tá de parabéns. E aí a pergunta que não quer calar, né? Em relação a salários. Todo mundo faz essa pergunta em relação a salário, como é, o mínimo e o máximo, vamos dizer assim, né? Para o Itamaraty, o mais recente que saiu, acho que foi de 19 mil, que é o inicial. A carreira diplomática é uma das que paga melhor ainda, especialmente para começo de carreira, com certeza, que é o inicial da carreira diplomática. Mas varia bastante. Então, por aqui, a gente tem os estágios pagando 900 a 1.000 e alguma coisa, 1.500, 1.800, dependendo da empresa. E os recém-formados começa com 1.000 e pouquinho, também pode, dependendo da empresa, chega até a 3. E aí você vai construindo a carreira, né? Então, o inicial, pelo menos aqui, tá nessa linha. E nacionalmente a gente tem dá para ter a ideia do governo federal com a diplomacia, né? Inicial de 19. Ótimo, perfeito. Mas como também tem muita área, muita oportunidade com empresas menores, aí é muito negociável também, né? Sim, sim. O pessoal tirou a dúvida de vocês. Vamos lá, todo mundo aí já expert nessa área. Isadora, a Marília está interessada, né? Uma das áreas que ela está interessada. Professora, a gente quer agradecer esse momento, a sua participação aqui, que foi muito rica, esse momento. Já começam mais perguntas aqui, né? Deixa eu ver, para não deixar as perguntas aqui em branco, para finalizar. Mas tira pelo menos essa dúvida da Ana Clara. Em Brasília, Ana, o mercado acaba tendo mais oportunidades, porque Brasília é um foco muito forte de relações internacionais, mais para a área governamental. Então, existem, nos ministérios, acaba tendo muita vaga e muita oportunidade para trabalhar com relações internacionais. Os salários em Brasília costumam ser maiores, então costuma ter uma taxa maior de valores, então você... Tinha um inicial que eu tinha visto que era, acho que 7 ou 8 para recém-formado. Não faz muito tempo que eu vi essa oportunidade. E o problema de Brasília é que o custo de vida também é mais alto. Verdade. Então tem que fazer sempre essa comparação. Você vê a vaga, vê o quanto eles estão oferecendo, mas também calcular o custo de vida. Mas Brasília tem muito mais oportunidade, especialmente na área governamental e na parte também de terceiro setor. Perfeito. Então, tirou, Ana Clara, a sua dúvida? Onde está ela? Está aqui. Sim, sim. Que bom. A região Nordeste, dá um pouco de esperança aí para eles na região Nordeste, dona Denise. Como é que está essa situação aqui no Nordeste? A região Nordeste é um dos pontos que está crescendo no país, né? Uhum. Então, especialmente para quem quer trabalhar na área de relações internacionais, mas também focado nessa parte, seja de meio ambiente, seja de sustentabilidade e também de turismo, de cultura, é uma área que está crescendo. E tem muitas empresas
que estão saindo do Sudeste para ir para o Nordeste, né? Olha Então, também é uma área que vale a pena prestar uma atenção, porque as oportunidades estão começando a se espalhar melhor pelo Brasil. Então, a gente tem também a mesma parte empresarial também se deslocando para a região Nordeste. Perfeito. Então, chegamos ao nosso finalzinho. A gente queria tirar uma foto. Eu até combinei com eles antes. Aí eu te mando, tá bom a foto? Tá bom. Fazer aqui todo mundo aí na postura, todo mundo bonito, aqueles que não querem mostrar o rostinho da quarentena, coloca a foto. A gente... Opa! Oh, de novo, de novo. Pronto, valeu. A gente fica brincando, né, que o Covid tá chegando para a gente engordar para não voar com o ciclone do sul, né? É verdade, ó, fazer essa junção aí, as conexões. Valeu. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês são show mesmo. Denise, assim, a gente tem algumas atividades também nesse horário, não é só o de frente para o futuro. Temos outros setores também, ocorrendo outras atividades, mas os alunos que vieram são alunos que realmente estão interessados nessa área. E eu fico feliz pela participação de todos vocês aqui. Tá bom, gente? Eu espero que eu possa ter ajudado. Com certeza ajudou, não foi isso, gente? Tá desligado o fone de vocês. Sim. Foi ótimo. Sim. Legal. Pois muito obrigada. Eu sei que você mora em... Eu acho que se a gente não estivesse nesse momento aí de pandemia, não seria possível te trazer agora, né? Mas que bom que... Esse é o lado bom, né, da pandemia. A gente está podendo Sim, a gente conversar com consegue. outras pessoas. Que legal. Então, gente... vai ampliando os leques. Exatamente, exatamente. Muito obrigada. Avisem para os demais colegas que a gente vai postar o vídeo lá no canal do YouTube, tá bom? Um abraço, uma tarde maravilhosa para vocês, um bom descanso, foco, tá bom? Foco é tudo. Muito obrigada, Denise. Eu que agradeço. Boa sorte para vocês. Bom trabalho. Sim. Tchau, tchau.